A obra de Beethoven refletiu em um avivamento cultural. Conforme o historiador Paul Johnson, existia uma nova fé na música, e Beethoven era seu profeta. Foi diagnosticado por volta de 1796, aos 26 anos de idade. A congestão que lhe atingia os centros auditivos internos lhe transtornou bastante o espírito, levando-o a isolar-se e a grandes depressões. Consultou vários médicos, inclusive o médico da corte de Viena. Fez curativos, realizou balneoterapia, utilizou de cornetas acústicas e mudou de ares. Mas os seus ouvidos permaneciam arrolhados. Desesperado, entrou em profunda crise depressiva e pensou em suicidar-se. Embora tenha feito muitas tentativas para se tratar, durante os anos seguintes a doença continuou a progredir e aos 46 anos de idade, em 1816, estava praticamente surdo. Porém, apenas perdeu a audição por completo nos seus últimos anos de vida, condições que não o impediram de acompanhar uma apresentação musical ou de perceber nuances timbrísticas. Depois de 1812, a surdez progressiva, aliada à perda de esperanças matrimoniais e problemas com a custódia do sobrinho, levaram-no a uma crise criativa, que faria com que, durante esses anos, ele escrevesse poucas obras importantes. Faleceu de cirrose hepática, após contrair pneumonia, em 26 de março de 1827. Conta-se que cerca de 10.000 pessoas compareceram ao seu funeral. A principal forma de contaminação era a consequência de ferver lentamente o vinho em recipientes feitos ou revestidos com chumbo ou liga metálica contendo este metal. Essa prática visava tomar o vinho adocicado e quebrar sua acidez. Deste modo, após a fervura, obtinha-se um xarope espesso, doce, de forte aroma e cor acentuada, denominado sapa. Outro efeito do processo era aumentar o tempo de conservação do vinho, pois com a fervura ocorre a formação do acetato de chumbo, que ajuda a preservação, graças à sua ação inibidora do crescimento de micro-organismos. No final do século XVIII, na França, houve um surto na província de Poitou, que ficou conhecida como a cólica pictonum. Todos os bebedores de vinho sofreram da moléstia devido à contaminação de vinhos tratados com o óxido de chumbo, para adoçá-los e mascarar sua acidez, de modo a tomá-los mais parecidos com os vinhos do Vale do Loiro, mais caros e melhores. Também na Inglaterra, a classe nobre foi acometida por surtos no século XVIII e XIX, devido ao consumo desmedido de vinhos fortificados, em especial o vinho do Porto, provavelmente contaminado. Foram realizadas em laboratórios de pesquisa, tendo sido encontrado teor de chumbo de 15 a 30 mg por litro. E em alguns casos obteve-se sapa, com 240 a 1.000 mg de chumbo por litro. Os achados são alarmantes quando comparados aos níveis máximos de chumbo permitido no vinho pela legislação de vários países, somente 0,2 a 0,3 mg por litro. Atualmente, o vinho é composto por cerca de 80% a 90% de água, e outro líquido que tem no vinho é o álcool. O álcool tem cerca de 7 a 24%, podendo ser um dos álcools o etanol ou o glicerol. E de ácido nós temos provenientes da uva, da fruta da uva, o tartárico, o málico e o cítrico. E pode ser de 50% a 90% esses ácidos na composição do vinho. Os açúcares temos a frutose e a glicose. E o ácido proveniente da fermentação do vinho, a fermentação alcoólica, pode ser o succínio, o lático, o acético ou o carbono, mas são sempre em pequenas quantidades. E as substâncias fenólicas, como os taminos e as flavonas, também são componentes do vinho. E também tem outras substâncias a mais, como vitaminas A, C, B1, B2, sais minerais como sódio, potássio, ferro. O potássio ajuda muito no coração.
O chumbo é um elemento de ocorrência natural, um dos primeiros metais utilizados pelo homem. Atualmente, é um dos contaminantes mais comuns do ambiente, devido às inúmeras atividades industriais que favorecem a sua grande distribuição, podendo penetrar no organismo através da inalação do ar atmosférico, da ingestão da água, alimentos e também por solos contaminados e por via térmica. Assim, praticamente todos os seres humanos possuem chumbo em seu organismo. Este metal não possui nenhuma função fisiológica conhecida no organismo, e seus efeitos tóxicos sobre os homens e animais já são conhecidos há muito tempo, por afetarem praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo. O chumbo é distribuído para o sangue, depois para os tecidos moles e também ósseos. As maiores concentrações são encontradas no tecido ósseo, em torno de 95% da carga corporal. Sendo assim, alguns dos efeitos no organismo causados pelo chumbo são a hiperatividade, a perda de coordenação, também a dores de cabeça e danos no cérebro, mudança de personalidade, perda de memória, aumento da pressão sanguínea e também pode ter diminuição da fertilidade no homem. E nas crianças, as crianças podem passar a terem diminuição do aprendizado.